Na minha opinião, a reforma do Congresso me preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Aqui a gente comenta o que foi notícia nesta semana que terminou e também já começamos a projetar o que vai ser notícia na semana que está começando. Comigo está o Edson Souza. Olá, Edson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcão. Bom domingo para você e para a nossa audiência também. E a gente vai começar a conversar hoje, a trazer aqui para o Bastidores do Poder um pouco da história de Campinas. Nós vamos conversar com a história viva aqui de Campinas, porque nós vamos conversar com o fotógrafo Luiz Granzotto, ele que depois de 50 anos trabalhando na Prefeitura Municipal de Campinas, registrando aí fatos históricos, foram aí mais de 16 prefeitos que ele fotografou aqui na cidade de Campinas. Então ele agora está se aposentando e começa a preparar um livro, que vai trazer um pouco dessa história, da história dele e também da história da cidade. Granzotto, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Olá, Marcão, bom dia, Edson também, meus amigos. Estamos aqui para falar um pouco dessa história toda que eu vivi, registrei, então estão por aqui. Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou à disposição. Granzotto, eu queria que você começasse a nossa conversa falando um pouquinho de como é ser o fotógrafo oficial das autoridades máximas da cidade. Qual era a sua função, como você acompanhava esses prefeitos que passaram? A gente conversou na Rádio Bandeirantes, e o senhor nos disse que o senhor não contava por número de prefeitos, mas por mandatos, Como foi, então, cobrir a política, os bastidores do poder, literalmente, Granzotto, durante esses 50 anos? Sim, Marcão, foram 19 governos ao todo. Foram no dia a dia muito prazeroso até, Eu comecei com o governo Orestes Quercia, você imagina, na década de 70, os anos 72. Então foram, no dia a dia a cidade, desenvolvendo muito, Então a gente teve esse privilégio de acompanhar. Depois veio o Lauro Pérez, depois veio o Chico Amaral. Então foram tantos aí que no dia a dia foi muito prazeroso para mim. E também, a gente aprende, com cada um a gente aprende um pouco, Então para mim eu era um pouco mais jovem, então para mim foi muito bom. Ô, Granzotto, qual foi o prefeito que deu mais trabalho para você? Olha, todos davam um pouquinho, Mas o Magalhães Teixeira, eu acho que foi o que deu mais trabalho, ele, Mas era no dia a dia, a gente era muito companheiro, então a gente saía, ele queria ver obras todo dia, na cidade, nos bairros, então ele participava de vários eventos. Então, desde no governo Chico Amaral, ou no governo Lauro, o Magalhães Teixeira já foi diretor de esportes. Então, ele já me dava trabalho. Luizinho, vamos lá na Praça de Esportes, que o prefeito está fazendo lá, tal, vamos lá. Depois ele foi vice do Chico Amaral. Aí o Chico Amaral também, às vezes, tirava licença, o Magalhães assumia. Nossa, dava um trabalhão danado. E depois ele foi prefeito por 2 vezes, 2 vezes e meia, nem isso, Porque ele faleceu no período que ele era prefeito. Mas foi uma pessoa muito querida, então a gente teve esse privilégio de compartilhar no dia a dia com ele. Granzotto, eu queria que o senhor contasse para a gente, quais foram as principais personalidades que o senhor acabou fotografando aqui em Campinas, Tivemos a passagem de prefeitos dos Estados Unidos, presidentes dos Estados Unidos, atletas. Quais acabaram te marcando mais? Então, foram alguns momentos assim que nós tivemos o privilégio de documentar. Por exemplo, o Jimmy Carter já era ex-presidente, mas ele esteve aqui visitando o Centro Boldrini, foi recebido pela doutora Silvia Brandalize, então eu tive esse privilégio. E outros atletas também que participaram de alguns eventos aqui, nós tivemos o privilégio de documentar. Agora, mais recentemente, veio aqui, passou por Viracopos, a princesa Mako, do Japão. Até que ela foi, agora até ela deixou de ser princesa porque ela vai casar-se com um plebeu. Então, mas ela passou por aqui, foi recebida pelo vice-prefeito, o Henrique Magalhães e tal. E ele até deixou a ela um brinde da nossa cidade, um brasão do município. Então, ela ficou muito, assim, feliz. Então, foi, assim, um privilégio que eu também registrar uma princesa do Japão. E outros momentos também que a gente documentou pessoas, assim, importantes, e que estiveram aqui. Hoje, o Xi Jinping, que hoje é o primeiro-ministro lá da China, ele esteve aqui na década de 80 visitando Magalhães Teixeira.
Na época ele era deputado, olha só. Então mudou muito, né? Mas eu fotografei. Então você vê quantas coisas eu tive esse privilégio de documentar. O Granzotto, na última passagem do prefeito Chico Amaral por Campinas, de 97 até 2000, eu tive o privilégio de trabalhar um pouco nessa administração. E o Chico Amaral tinha uma mania de se comunicar com os secretários com um bilhetinho verde. Eu queria saber se você também recebia esse bilhetinho do Chico Amaral. Recebia com frequência, viu? Até para elogiar alguma foto que tinha tirado, mas ele me pedia sempre, né? Sempre não era um tom de ordem, mas sempre pedido. Ele era uma pessoa muito humilde, mas era um coração imenso. Então eu também fui privilegiado com alguns bilhetinhos verdes dele. Mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, então ele tinha que utilizar alguma forma de comunicação com os secretários. E, Granzotto, depois, com algum prefeito, alguma outra autoridade, o senhor acabou desenvolvendo uma relação pessoal, uma amizade que ultrapassou o mandato depois, quando esse prefeito, né, essa autoridade saiu do poder, continuou tendo um contato mais próximo com o senhor, conversando, trocando ideias sempre? Você vê, tive esse privilégio, sim, no dia a dia, quando prefeitos. E depois, algumas coisas a gente, né, sei lá, não teve mais contato, porque eles se afastam, né, da prefeitura, então a gente acaba não tendo contato. Mas você vê, nesse período que eu estou produzindo o meu livro, né, eu tive um contato meio recente com o ex-prefeito Lauro, que foi o meu segundo prefeito, né, que eu registrei. E também, né, nos tornamos amigos e tal, e agora eu fui lá na residência dele, fui recebido pela dona Maria Lázara e ele também. Então, foram, né, amigos que eu conquistei nesse período. E os filhos dele também vieram a ser meus amigos. Naquela época, eles eram crianças. Então, a gente vivia junto, a gente ia visitar a obra e levava as crianças. Então, estava sempre junto. Então, eu tive esses privilégios, né? O Magalhães também, a gente, né, tinha os filhos também que a gente convivia. Então, foi bem gostoso. Então, algumas pessoas, por exemplo, o Chico Amaral foi até meu padrinho de casamento na década de 79. Então, foi assim também, ele e a esposa da Marília, foram meus padrinhos. E agora também, recentemente, o Jonas foi lá visitá-lo, a gente, né, se reencontrou, tomamos um café lá na residência dele, no apartamento dele. Então, foram momentos assim que a gente curtiu muito. E alguns prefeitos que a gente não teve mais contato, mas com certeza ainda continuamos amigos. Não tem nada de política no meio dessas coisas, é amizade pura mesmo. Agora, o Granzotto, esse negócio, vou chamar de negócio, esse negócio de fotografia requer muita sensibilidade, né? E tem foto que deve ser divulgada e tem foto que não deve ser divulgada. Como é que você sabia se o prefeito queria que você tirasse aquela foto ou não? Eu acho que eu tenho uma boa noção, né? A gente tem um critério de segurança com a imagem que é divulgada, então a gente já sabia o que não devia ser, né? Mas eu nunca deparei assim com uma situação que não deveria ser fotografada. Não, acho que não. Mas a gente tem que preservar a imagem da pessoa, né? Pessoa que está sendo fotografada, ou o cabelo não está bem, então alguma coisa assim tem que, né? Agora, mais recentemente, a gente tem um Photoshop, mas naquela época não tinha, não, era, né? Nua e crua, a foto tinha que ser aquela lá mesmo. Mas a gente sempre foi muito cuidadoso, por isso que eu fiquei todo esse período, né? 19 governos, 50 anos, e nunca quiseram me trocar. Falaram, o Granzotto publicou aquela foto que não deveria ter. Então, é um privilégio que eu tive e também muito cuidadoso. Até que um tempo atrás, aí, acho que em 2017, 2018, a senadora Marta Suplicy esteve lá no gabinete, e aí eu falando com ela, aí me falaram, olha, o Luizinho está aqui há quase 50 anos e tal. Poxa, mas como é que você conseguiu ficar tanto tempo? Você é o único, Luizinho. Então, assim, olha, senadora, eu acho que eu tive esse privilégio mesmo de ser uma única pessoa, porque normalmente quando o prefeito assume, ele troca toda a equipe, né? Mas principalmente a equipe próxima a ele no gabinete. Então, eu tive essa isenção de política, então eu consegui me manter ali no cargo, na função, e também, né, fazendo o melhor possível para o prefeito que estava no poder, no caso. Eu imagino, né, Granzotto, que não dá para escolher uma foto, ou o top 10, né, ou top 5 das suas fotos, né? Porque tem aquela, né, que os artistas acabam vendo suas obras como filhos, né? Então, acredito que suas fotos também sejam seus filhos e suas filhas, no caso, né?
E aí eu queria saber se tem alguma que foi muito marcante, que o senhor acha que foi uma guinada na sua carreira, que aí o senhor acabou percebendo, aqui eu estou dominando realmente as técnicas da fotografia, aqui eu estou conseguindo passar, né, na imagem o que eu quero. Teve algum momento assim, né, em relação à foto, alguma dessas obras aí acabou marcando mais? Eu acho que no dia a dia você acaba fazendo alguns momentos assim que, né, a sua, sei lá, sua atenção, a sua, sei lá, capacidade de captar bons momentos acaba fazendo, né? Então não tem assim uma foto assim, olha, essa foi fantástica, essa é a foto da minha carreira, não tenho. Tem tantos bons momentos, né? Tanto é que uma vez eu fiz uma exposição, foi intitulada Campinas Detalhes. Então, tinha momentos assim que eu registrei que, né, não tinha, né? Sabe, tinha que estar preparado naquele momento com a lente certa, a máquina com a abertura certinha. Então, você vê, eu estava fotografando um desfile, acho que desfile de setembro, então a escola normal tinha uma fanfarra muito boa. Então, eles estavam desfilando com a fanfarra, de repente uma senhora bem idosa, vendendo vassouras, atravessou bem na frente da que estava vindo desfilando. Então, um momento assim diferente, sabe? Então, a gente fez uma exposição com mais de 50 fotos também, com imagens assim que foram, né? Por exemplo, eu peguei também 2 freiras falando ao telefone em orelhão. Então, tipo assim, aí na época até o jornalista Beto Godoy me deu uma ajuda com relação aos títulos das fotos. E nessa foto aí das freiras, ele disse assim, se eu precisar falar com Deus, né? Tipo assim. Então, umas coisas assim. Aí umas pessoas também sentadas ali nas marquises do Largo do Rosário, antigamente tinha umas marquises lá. Então, o pessoal tudo sentado assim, e só peguei os pés, assim. Então, o título foi Pés de Vento. Então, foram assim, momentos assim que a gente acaba registrando, diferente do dia a dia, que você acaba, né, só acompanhando autoridades. Então, a gente, né, pega uns momentos assim diferentes que também estarão nesse meu livro, né, que não é só fotos, né, do dia a dia de político e tal. Mas eu tive esse privilégio de registrar muita coisa, muita mesmo. Agora, o Granzotto, tudo na vida é na base da evolução, né? Eu queria que você... Eu queria saber que sentimento invade o seu coração, se é de raiva, se é de desprezo, se é de uma pessoa que ficou um pouco à frente do seu tempo. Porque eu imagino você indo para São Paulo acompanhando um prefeito, aí você faz a foto, você volta, tem que revelar, tem que mandar para os jornais. Agora o cara com o celular faz a foto e manda em 2 segundos... O que é isso, Granzotto? Edson, isso aí não tem jeito. Acho que a gente tem que aproveitar mesmo a evolução sei lá, equipamentos, né? Então, deu tudo uma boa guinada e fez com que muita gente tivesse acesso à fotografia. Isso que é legal. Eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa de idade, ou uma criança, fotografando com o celular. Acho que é legal mesmo. Puxa, eu não gosto, não acho assim que é concorrência, não. Acho que, né? Tanto é que alguns eventos aí que a gente participou, a imprensa ficava num lugar, às vezes, né, situado, por exemplo, a visita do presidente, por exemplo, a imprensa ficava num lugar mais alto lá para fotografar, né, a chegada do presidente. Então, e as pessoas com celular, às vezes, ficavam na nossa frente, lá embaixo. Então, vamos baixar aí, tipo assim. Mas isso aí é a evolução. Então, eu não acho ruim, não. Eu chegava de São Paulo, às vezes, 7h30 da noite, tinha que revelar o filme, fazer as fotos, levar nos jornais, no diário, no correio, naquela época existia só esses jornais. Então, era prazeroso, acabava sendo, né, trabalhoso, mas também dava um prazer, porque essa foto vai sair amanhã. Então, tinha esse privilégio. Mas hoje é muito mais fácil. A pessoa manda a foto direto de onde ela está fotografando, já, né, encaminha, já sai a foto no portal, que a gente já vinha fazendo aqui em Campinas nos últimos tempos, eu fazia isso já. Então, a coisa evoluiu, então nós temos que acompanhar e agradecer. Muito bom. E, Granzotto, agora que o senhor se aposentou, né, da Prefeitura de Campinas, o senhor está se dedicando para escrever um livro, né, contando aí suas histórias, sua vivência, né, como fotógrafo oficial da Prefeitura de Campinas, entre outras coisas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre essa obra que o senhor está escrevendo. Então, Marco, o livro será um livro fotojornalismo, né? Fotodocumentário, né? Então, ele vai ser muito mais imagens do que textos, né? Vai ter uma abertura, um prefácio, uma coisa assim, mas depois é só foto-legenda que vai, né,
vai constar no livro. Então, tem muita imagem, acho que tem que ter um critério muito forte aqui para a gente não querer publicar todas que eu tenho de boas fotos. Então, vai ser difícil. As pessoas que estão comigo, né, na edição, na produção, já sabem que, né, não é fácil, não. Ele vai ter muito trabalho para a gente, finalizar isso tudo. E o livro já tem uma data, né, que será em julho. Então, a gente está aqui, estou correndo dia e noite aqui para não deixar, né, o tempo passar e a gente não conseguir aprontar, né, um negócio histórico, né? Isso, para mim, é uma história que... Aqui a vantagem da fotografia é que tudo que você fez de bom, você tem ali, para as pessoas verem, diferente de outras profissões, que a pessoa passou 50 anos e não tem nada para mostrar, olha, eu fiz tal coisa, mas cadê a foto? Não tem foto. Então, é assim, fotografia, a gente tem um privilégio de, né, conseguir registrar no dia a dia e preservar e, né, perpetuar essa coisa que a gente teve, né, presente e tal, e mostrar para as pessoas e perpetuar o negócio para outras pessoas verem, né? Isso é importantíssimo. E eu tenho, né, eu também não fotografei só no dia a dia da prefeitura, eu fotografei algumas coisas também fora da prefeitura. Quando eu tive privilégio, por exemplo, eu trabalhei para o Shopping Iguatemi uns 20 anos quase, desde o surgimento do shopping até, sei lá, os últimos, né, uns 20 anos mais ou menos. Então, eu também fotografei desfile, fotografei uma série de coisas, eventos, que o Iguatemi foi o primeiro shopping da cidade, então a gente documentou muito os eventos que eles faziam, shows, né? Então, eu tive esse privilégio também, né? Alguns cantores que vieram na época, né? O Fábio Júnior, por exemplo, eu fotografei umas 2 ou 3 vezes. Então, tive esse privilégio de fotografar pessoas diferentes do dia a dia que eu fotografava. E também, depois, né, eu também gostava de automobilismo, e fotografei Fórmula 1 na década de 70 também, em São Paulo, em Interlagos. E depois, de 85, eu fui fazer umas fotos também, como freelance, pelo Diário do Povo. Fotografei o GP Brasil de Fórmula 1, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E fotografei Ayrton Senna começando a sua carreira na Lotus lá. Então, e também tinha o Prost, Piquet, tinha vários pilotos que estavam começando também. Alguns já estavam há mais tempo, né? Mas eu tive esse privilégio de fotografar. E depois de 25 anos, eu fotografei novamente lá em Jacarepaguá o meu filho, Felipe Granzotto, correndo também na categoria de Fórmula, e me deu muito orgulho, sabe? Um negócio assim que o coração não aguentou, viu? Me emocionei muito. Mas essas coisas. Então, eu fotografei muitas coisas além do dia a dia político. Eu ia perguntar, a pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, se o livro que você chama vai se chamar Testemunho Ocular da História, se ia contar a história de Campinas ou se ia contar a sua história, isso você já respondeu. Eu quero saber, Granzotto, se tem alguma foto que você gostaria de ter tirado e não tirou. Então, eu acho que eu já respondi essa pergunta um dia no programa Nós de Rádio. Então, porque, sei lá, a foto a gente tem que tirar mesmo, não pode achar que perdeu a foto. Eu acho que todas que eu vi o momento, eu registrei. Contava com máquina, o celular, né? Mas eu acho que acho que não tem esse sentimento de ter perdido uma imagem que teria, sei lá. Então, eu vou mudar, Granzotto, eu vou mudar a pergunta, então. Então, eu gostaria de saber se você viu alguma foto bonita que você falou assim, poxa vida, essa eu queria ter tirado. Não, aí também a gente acaba, né, tendo essa vontade, mas, sei lá, eu acho que tem que se contentar, né, o lugar que você vive, né, o mundo que você vive, então, mas tem algumas fotos do exterior, por exemplo, que eu não tive privilégio de viajar para o exterior, sabe, sempre fiquei aqui pelo Brasil, mas eu acho que, né, teve muitas fotos que a gente acaba tendo essa vontade, ou então elogiando o autor da foto, que isso é importantíssimo, você sempre salientar a importância da pessoa que registrou a imagem. Tá certo. Nós conversamos aqui no Bastidores do Poder, até parodiando, né, o repórter Esso, com a testemunha ocular da história, o Luiz Granzotto, fotógrafo da Prefeitura de Campinas, 50 anos de serviços prestados à Prefeitura de Campinas, aí registrando, né, os prefeitos que passaram aí neste período. Granzotto, muito obrigado pela sua participação aqui no Bastidores do Poder. Estou ansioso pelo livro, viu, e até uma próxima. Valeu, Marcão, Edson, meus amigos. Eu até não falei do último prefeito que eu deixei, e ele até fez uma homenagem a mim e tal, me entregando também um brasão do município, né, que para mim me honrou muito, e essas coisas a gente, né, acaba, sei lá, se sentindo até mais importante.
Eu também não falei, mas eu fui condecorado também com o título de cidadão campineiro em 2012. Então, você vê, são coisas que assim que eu fui adquirindo na minha carreira. Eu também recebi a medalha do Carlos Gomes. Então, foi tudo assim que, no dia a dia, que a gente acaba sendo, né, valorizado. E eu só tenho a agradecer a Deus e aos amigos que a gente, né, conviveu no dia a dia. Mas agradeço vocês, tá, pela oportunidade, a Band pela, né, oportunidade também. Bom ano para vocês, tá? Estão por aqui. E o livro, até julho. O livro, até falei outro dia com o Edson também, e eu estou pensando em convidar as pessoas que fazem parte do livro, as pessoas que estão vivas ainda, e são as personalidades, tanto no mundo artístico como no mundo político. Então, acho que vai ser um evento bem forte, viu? Vai ser no aniversário da cidade. Então, você viu que a coisa vai, né, vai dar uma valorizada boa. Mas, graças a Deus, a gente fez um trabalho sempre muito sério e está almejando o melhor possível. Tá bom? Obrigadão a vocês. Certo. Um abração, Granzotto. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, tem mais Bastidores do Poder. Não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vira a página, vai mudar o assunto, né? A gente estava num papo agradável sobre a história de Campinas, mas agora a gente tem que falar da pandemia da Covid-19, né? Que atinge aí todo o Brasil, todo o mundo, né, na verdade, e teve essa retomada agora, depois das festas, né, de final de ano, a gente tem aí essa alta de casos, muito provocada também pela variante Ômicron. Nesta semana também, Campinas recebeu, né, no Aeroporto Internacional de Viracopos, a primeira remessa das vacinas, e é sobre isso que a gente vai conversar com o professor do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias. Professor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Edson, bom dia, Marcos, e bom dia a todos acompanhando o programa, é sempre um prazer. Professor, a gente começa falando da vacina para as crianças, né, que chegou a primeira remessa e agora nos próximos dias essa vacinação, essa imunização deve começar. E agora, né, a gente acompanhou que até surgiu uma pesquisa, eu não lembro se era Data Poder, que apontava que 80% dos entrevistados queriam sim vacinar os filhos. Então a gente está falando que a ampla maioria da população brasileira é a favor da vacinação das crianças. Só que tem uma minoria bem barulhenta, e além de bem barulhenta, tem dinheiro para investir em fake news, em disparo de fake news, e essas fake news foram tomando conta também do debate nesses últimos tempos. E uma das coisas, né, que a gente tem em relação à vacinação para criança é muita gente falando, a vacinação não é segura, o laboratório ele não se responsabiliza pela vacina, né, por efeitos colaterais da vacina. Então eu queria que o senhor respondesse para a gente, né, e deixasse claro para o nosso telespectador. A vacina contra a Covid-19 é sim segura para a criança, né? A vacina ela é muito segura, ela foi testada em todos os ensaios clínicos, primeiro em animais, que nós chamamos de ensaios pré-clínicos, depois ensaios clínicos em seres humanos, fase 1, fase 2, fase 2B, fase 3. Ela continua sendo testada naquilo que a gente chama de fase 4, né, que é a fase de farmacovigilância, quando ela é aplicada no mundo real. Então, a vacina, em todos os estágios, ela se mostrou segura e ela mostrou uma eficácia muito alta para crianças, né? Ela mostrou uma eficácia de mais de 90%, sem efeitos colaterais diferentes daqueles observados para qualquer outra vacina infantil. A vacinação para crianças, Edson e Marcos, ela vem sendo recomendada, inclusive, né, após aprovação pela Anvisa, pelas sociedades brasileiras de pediatria, de pneumologia e tisiologia, de imunologia, de imunizações, de infectologia, também pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pela Câmara Técnica de Assessoramento e Imunizações do próprio Ministério da Saúde, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, pela OMS, por todas as organizações internacionais, né, semelhantes à Anvisa, né, fora do país, o FDA nos Estados Unidos, a EMA na Europa, por todos os órgãos e por todas as sociedades científicas e médicas internacionais. Ela é segura e ela é extremamente importante para que a gente possa, né,
imunizar as nossas crianças, para que elas fiquem mais protegidas, para que elas possam, por exemplo, voltar para a escola, né, com segurança, sem medo, sem culpa. Então, a vacinação infantil ela é fundamental no combate à pandemia, principalmente nesse momento, né, em que a gente está enfrentando agora essa nova variante, a Omicron, que é muito mais transmissível. Agora, professor, a despeito de todas essas informações que o senhor nos deu já nesse começo dessa entrevista, a despeito da certificação desses órgãos todos com relação à vacina, a gente vai meio que na fé tomar uma vacina, professor, porque as pessoas dizem assim, olha, eu vou aplicar em você um vírus inativado. Eu não sei o que é isso, eu dou meu braço para o técnico e ele aplica a vacina. O que eles colocam no organismo da gente, professor? Olha, essa vacina que foi aprovada é a vacina da Pfizer. Ela não é a de vírus inativado, tá? Ela é uma vacina de RNA mensageiro. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pedacinho do material genético, na verdade, do RNA do vírus, do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, um pedacinho do RNA dele que fica lá na proteína S. Se você lembrar do aspecto do vírus, ele tem uma forma arredondada, mas ele tem aquelas saliências fora, né? Aquilo a gente chama proteína S. Uma parte dessa proteína S, ou da proteína spike em inglês, é a que o vírus usa como se fosse uma chave para encaixar na fechadura nas nossas células do nosso organismo. Então, os cientistas pegam um pedacinho exatamente do local onde o vírus encaixa nas células do nosso organismo e colocam dentro de uma vacina, que ali tem outras coisas, né? Tem soro, por exemplo, né? Tem água. E esse pedacinho da proteína spike, esse fragmento, ele, ao entrar nas nossas células, ele ensina, ele treina as nossas células, por exemplo, para prepararem pedacinhos da proteína S do vírus, só pedacinhos, para que o nosso sistema imunológico reconheça, né, seja treinado para reconhecer caso no futuro a gente tenha contato com o vírus real, com o vírus selvagem. Então, a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, ela é baseada num pedaço apenas do RNA do vírus. A vacina de vírus inativado que você mencionou no começo é a tecnologia da Coronavac, que, aliás, está agora passando por avaliação na Anvisa para crianças aí de 3, né, começando na faixa etária de 3 até 17 anos. Essa é uma vacina que usa o vírus SARS-CoV-2, que é cultivado num laboratório de alto nível de segurança, né, numa quantidade grande. Aí ele é inativado através do uso de componentes de reagentes químicos, então ele não tem capacidade, por exemplo, de se multiplicar, de se replicar no nosso organismo, de causar doença. Aí ele é colocado na vacina e aí é injetado no nosso organismo e faz a mesma coisa, né? O objetivo é que o nosso sistema imunológico reconheça esse inimigo a ser combatido, seja treinado, né? Então, ele identifica pedaços do vírus, né, principalmente dessa proteína S, e aí, se no futuro nós tivermos contato com o vírus, o nosso organismo já vai estar treinado, o nosso sistema imunológico estará treinado para produzir anticorpos e todas as células de memória, né, para nos proteger da doença. Então, a gente espera também que a vacina da Coronavac, né, que é uma ótima vacina, especialmente para crianças, ela seja aprovada agora. Mas, no momento hoje, o que nós temos definitivamente de vacina aprovada para as crianças na faixa de 5 a 11 anos é a vacina da Pfizer, a mesma que nós já estamos usando para pessoas, né, de adolescentes de 12 até 17 anos e para adultos. Outro argumento que eu vi na internet, também nas redes sociais, professor, em relação às vacinas nas crianças, é que não dá para saber como vai agir a longo prazo a vacina. Tudo bem, realmente a vacina tem aí um período curto de existência, né? A gente realmente não sabe quais são os efeitos prolongados, né? O que pode aparecer ou não, mas esse tipo de vacina, ele pode ter algum efeito colateral a longo prazo negativo para as crianças? E outra, se a gente não sabe a longo prazo como vai ser o comportamento da vacina, a gente sabe o comportamento do vírus a curto prazo, né? Nós sabemos, por exemplo, que se as crianças ou qualquer pessoa que for infectada por qualquer uma das variantes do vírus, pode vir a óbito, né? Nós sabemos que crianças, por exemplo, elas podem ser infectadas, elas podem transmitir a doença, elas podem precisar de hospitalização, elas podem ter casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19, né? Que afeta vários órgãos. Elas podem apresentar sintomas persistentes, podem apresentar Covid longa, né? Que pode prejudicar, por exemplo, as crianças por toda a vida. Podem ter sequelas irreversíveis, né? Sequelas neurológicas, sequelas respiratórias, sequelas cardiovasculares, além de outras complicações. E crianças podem vir a óbito, né, Marcos e Edson? Né? Nós já temos aí
na faixa de 5 a 11 anos, embora muito subnotificados e desatualizados, 324 óbitos de crianças nessa faixa etária. Isso aí não são só números, né? São famílias que foram destruídas, né? A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que eu citei para você, é uma complicação muito grave, né? Da infecção do SARS-CoV-2 em crianças especificamente. Ela gera inflamações, né, em diferentes partes do corpo, né? No coração, nos pulmões, nos rins, no cérebro, né? Nas peles, nos olhos, né? Nos órgãos gastrointestinais. E nós temos que ter em mente também que crianças também podem transmitir o vírus, né, para outras crianças, para pais, para avós que moram no mesmo lar, pessoas que têm, assim, comorbidades sérias. Mas nós sabemos que, ao serem vacinadas, as crianças não vão ter Covid grave. Elas não vão, muito provavelmente, precisar de hospitalização, elas não virão a óbito. Então, esse é um efeito benéfico, né? Além de ajudar, por exemplo, né, a diminuir a disseminação e o espalhamento do vírus. Agora, professor, eu li um artigo que o senhor escreveu, eu li no portal da Unicamp, eu achei um título muito sugestivo e eu queria perguntar para o senhor como é que a gente faz isso, porque o senhor sugere no artigo que a gente pudesse contagiar os pais com a história da vacina. Agora, como é que a gente consegue isso, professor? Olha, a gente consegue isso levando empatia. Eu peço desculpa se eu ficar um pouco emocionado aqui, porque a minha filha, que completou 12 anos ontem, foi vacinada hoje. Eu acabei de receber a foto dela aqui, sendo vacinada. Nós estávamos esperando, né, a vacina ser aprovada, quer dizer, a vacina aprovada da Pfizer que fosse aplicada nas crianças até na faixa etária de 5 a 11 anos. Ela estava com 11 anos, então ela foi vacinada hoje, completou 12 anos ontem, mas aí com a vacina de adultos, né, que nós já temos à disposição. Então, o que nós precisamos é espalhar empatia. Nós precisamos, assim, colocar nas redes sociais fotos das nossas crianças sendo vacinadas, porque eu acredito que com isso nós vamos vencer esse ódio, nós vamos vencer essa disseminação de mentiras e de fake news assassinas. Porque fake news contra as vacinas, elas são notícias assassinas. Elas enganam, elas trazem medo, elas trazem insegurança para pais, para mães, para avós, para todos os familiares, elas podem matar. Então, nós precisamos criar uma onda, né, de empatia, mostrando as nossas crianças sendo vacinadas, porque as crianças estão sendo vacinadas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, em Israel, aqui nos países da América Latina, e nós não estamos observando efeitos colaterais, efeitos adversos graves, né? Muito pelo contrário. Com isso, nós vamos salvar vidas das nossas crianças, né? Principalmente das populações mais vulneráveis que não têm acesso à informação qualificada. E nós precisamos evitar, Edson e Marcos, que o vírus ele circule livremente entre as crianças, né? Eu até escrevi sobre isso, tá? Porque as crianças hoje, né? Se você pensar hoje no número de pessoas que está sendo hospitalizada em virtude da Covid, da Omicron, mais de 90% são pessoas não vacinadas, ou que tomaram apenas, uma pequena percentagem que tomou apenas a primeira dose. A maior número de pessoas hospitalizadas hoje, com casos mais graves de Covid, são pessoas não vacinadas ou que tomaram apenas a primeira dose e não voltaram sequer para tomar a segunda dose. E crianças, né? Elas podem ser fontes de mutações, né? Essas mutações nos vírus, levando à formação ou surgimento de novas variantes, elas ocorrem com mais frequência em pessoas não vacinadas do que em pessoas vacinadas. A capacidade evolutiva do vírus é maior em pessoas não vacinadas. Então, pessoas não vacinadas são fontes, são reservatórios para o vírus SARS-CoV-2. Então, nós precisamos também evitar que surja uma nova variante mais perigosa, mais agressiva para as próprias crianças, né? Porque se as crianças começarem a ser infectadas, né, sem serem devidamente vacinadas, elas podem funcionar como um reservatório para o SARS-CoV-2. Nós já aprendemos isso aí com 2 anos, né, de pandemia. Nós já sabemos que se uma variante mais infecciosa ela surge, né, entre as populações não vacinadas, ela vai acabar se espalhando também para as populações vacinadas. Né? Vamos lembrar, gente, que as vacinas que nós estamos usando hoje no mundo, todas elas, particularmente aqui no Brasil, todas as vacinas foram desenvolvidas para salvar vidas, para evitar casos graves, para evitar infecções e óbitos. Não deu tempo de desenvolver vacinas ainda que impeçam a infecção. Então, pessoas vacinadas eventualmente poderão ser infectadas, mas elas, né, vão ter casos mais leves, né, mais brandos. Principalmente é o que a gente já está observando com a variante Ômicron. Então, vacinar é fundamental. Vacinar, vacinar e vacinar. Só que a Ômicron está mostrando para a gente que nós precisamos completar o esquema de vacinação. Com uma dose, com 2 doses e com a dose de reforço, né? Para todos acima de 18 anos hoje.
Professor, desde o início da pandemia, né, quando a gente começou a falar sobre a vacinação, a gente praticamente já tinha certeza da necessidade de tomar a vacina contra a Covid-19 uma vez por ano, mais ou menos. Eu queria saber, né, mas depois quando a gente viu, agora, por exemplo, já se fala até na 4ª dose, tudo bem que já tem, né, algumas pessoas que já deu aí um prazo de 1 ano, mas a gente vê alguns casos de 3 a 4 doses por ano. Isso deve mudar? Isso está acontecendo agora por causa do surgimento de novas variantes e por ser a primeira geração da vacina, dá para falar que daqui a pouco podem surgir outras gerações de vacina, que aí a gente consegue reduzir isso. E a outra coisa que eu queria até emendar uma pergunta, em relação ao Omicron mesmo, né? Como que está o escape dela em relação às principais vacinas utilizadas no mundo? Olha, vamos lá, né? São várias perguntas. Primeiro que não há nenhuma indicação, Marcos, de que nós vamos precisar de uma 4ª dose. A Omicron surgiu, ela é uma variante mais transmissível, ela é mais infecciosa, ela tem algumas mutações lá na proteína S que não haviam sido observadas, por exemplo, nas outras variantes anteriores, nem na alfa, nem na beta, nem na gama, nem na delta. Então, essas mutações na proteína S, que é lá onde ela encaixa nas células do nosso organismo, conferem a ela uma maior capacidade de entrar no nosso organismo, mas ela está afetando principalmente as vias aéreas superiores, nariz, boca, traqueia, faringe. Ela perdeu a capacidade de causar casos mais graves exatamente porque ela não tem a capacidade de infectar, por exemplo, os pulmões, o coração, as células no nosso cérebro. É por isso que ela está levando a uma doença um pouco mais leve, mas a gente tem que ter cuidado para não dizer para todo mundo que a Covid é mais leve agora, porque nós não sabemos ainda qual é o impacto nas populações mais idosas, nos imunossuprimidos. Mas o que nós estamos observando é que é uma doença mais leve em vacinados. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Pessoas vacinadas, principalmente com 2 doses, elas estão sendo infectadas tendo um caso muito mais leve. Agora, todas as vacinas perdem um pouquinho de eficácia contra o Omicron, porque todas essas mutações que ela sofreu lá na proteína S, que é onde ela encaixa nas nossas células, essa parte onde ela sofreu mutações também é a parte que os anticorpos que nós produzimos no nosso organismo identificam. Eles identificam essa parte para neutralizar, para se ligar, para se grudar ali, para eliminar o vírus do nosso organismo. Então, essas mutações, elas conseguem, sim, levar a um certo escape vacinal. E todas as vacinas hoje, com 2 doses, elas perdem um pouco de eficácia contra o Omicron. É por isso que é fundamental hoje completar o esquema com a dose de reforço. A dose de reforço hoje, Marcos, Edson, ela é recomendada para todas as pessoas acima de 18 anos. Todos devem tomar a dose de reforço. Aí a dose que vai ser tomada, administrada, vai ser aquela que tiver à disposição no posto de saúde. De preferência, uma vacinação heteróloga. Se tomar uma vacina diferente daquela que você tomou as 2 doses anteriores. Mas é fundamental voltar para tomar a dose de reforço, porque ela diminui um pouquinho de eficácia. Quando você toma a dose de reforço, você aumenta o nível da produção de anticorpos para os níveis observados anteriormente com 2 doses para a variante Delta. Então, é fundamental. O vírus, ele está nesse processo de se adaptar aos hospedeiros naturais do vírus. O que ele está tentando é infectar mais rapidamente, ele não quer eliminar a raça humana. Então, muito provavelmente, né, o vírus, a partir do momento que ele sai de uma pessoa para outra, ele já sofre mutações. O problema é que vírus podem sofrer milhares de mutações, até milhões de mutações, mas nem todas as mutações conferem alguma vantagem seletiva para o vírus. Nem todas elas vão virar uma variante de preocupação, como a alfa, beta, gama e a delta. Você vê que nós estamos aí em 2 anos da pandemia, foram milhares ou milhões de mutações, mas são 5 variantes de preocupação até agora. Essas aí da alfa, beta, gama, delta e agora a Omicron. Então você vê que o vírus, ele parece que está chegando num ponto assim de ficar menos letal, menos patogênico, mas mais infeccioso. Então isso leva a crer, ainda é cedo para afirmar isso, mas leva a crer que a Covid ela vai se tornar endêmica, que nós não vamos erradicar a Covid, ele é um vírus respiratório, né? Nós vamos provavelmente coabitar com esse vírus. Por quê? Porque é um vírus que tem reservatório animal, tem uma alta taxa de transmissão, agora como a Omicron, tem sintomas que se sobrepõem ao de outras doenças respiratórias, como da gripe, né? Os sintomas da Omicron são muito parecidos com os da gripe, exatamente porque ele afeta as vias aéreas superiores. Tem um período longo de infecção aí, né? De 7 a 10 dias, né? Indivíduos assintomáticos também transmitem, a gente sabe disso. Então, nós vamos viver, Marcos, num período de transição, em que nós vamos coabitar com esse vírus.
né? Mas nós também temos medicamentos antivirais surgindo, né? Você vê aí que surgiu agora o Molnupiravir, o Paxlovid, que são medicamentos, por exemplo, que não previnem a infecção, mas eles auxiliam pessoas em condição hospitalar, já infectadas, a reduzir tempo de internação. Mais robustas também no futuro, vacinas que produzam, por exemplo, anticorpos de mucosa, né? Porque o vírus ele entra por nariz e boca. Então, nós precisamos de vacinas, talvez vacinas de spray, que possam produzir anticorpos para impedir a infecção. Essas vacinas hoje, elas são maravilhosas, elas estão salvando milhões de vidas, mas elas não impedem a infecção, não deu tempo de desenvolver vacinas ainda tão robustas. E a gente não pode esquecer, só para concluir, que essas vacinas em uso hoje, elas foram desenvolvidas quando outras cepas estavam circulando, a cepa original lá de Wuhan, né? E aí já apareceram outras variantes, e essas variantes aí, as vacinas ainda não foram adaptadas às suas plataformas para essas variantes. Então a gente precisa aguardar novas vacinas adaptadas para essas variantes ou novas vacinas, né, com diferentes tecnologias para que a gente possa, né, certamente diminuir drasticamente aí o número de casos graves, internações e óbitos. Mas é fundamental, gente, que a gente atinja uma vacinação, aí, uma cobertura vacinal, algo em torno de 90% ou mais. E para isso é fundamental vacinar as nossas crianças. Agora, professor, a gente já sai da maternidade, né, com uma série de vacinas tomadas, ou a vida toda a gente tem até uma carteirinha de vacinação. Essa semana, durante o programa de rádio, eu estava conversando com o Marcos, a mãe do Marcão é médica, e estava falando a respeito daquela vacina que aplicava com um revolvinho no braço da gente, e era o mesmo revolvinho e aplicava em todo mundo. Qual que é o problema, professor, com relação à vacina? As pessoas, elas estão com medo, elas estão desinformadas, ou é pura birra não querer tomar vacina? O camarada leva o pet, leva o cão e o gato para tomar vacina e não quer levar o filho para tomar vacina, professor? Não, a questão é o seguinte, o brasileiro gosta de vacinas. O brasileiro sempre aderiu às campanhas de vacinação em massa para todas as vacinas do nosso calendário infantil. Todos nós já tomamos várias vacinas nas nossas vidas, mas nós sempre tivemos campanhas também organizadas, campanhas nacionais, no horário nobre, de conscientização da população brasileira sobre a importância de se vacinar contra pólio, sarampo, cachumba e todas essas doenças e várias outras doenças. Então, nós sempre tivemos ações coordenadas, vindas de cima do Ministério da Saúde. Nós não tivemos isso, né? O que nós tivemos nessa pandemia, infelizmente, foi um enorme descompasso no combate à pandemia, muitas informações desencontradas, muitas vezes, né, parece que o Ministério da Saúde tentou adotar algumas ações para dificultar a vacinação ou para prorrogar a vacinação, como agora no caso da vacinação de crianças, fazendo aquela consulta pública absolutamente desnecessária, quando a Anvisa, né, já tinha aprovado as vacinas. Então, o brasileiro sempre gostou de vacinas, mas nós sempre tivemos coordenação nacional, né? Nós temos o Programa Nacional de Imunizações, que é um exemplo para o mundo inteiro, Edson, entendeu? Principalmente para os países com mais de 100 milhões de habitantes, né? Então, o brasileiro sempre aderiu às campanhas de vacinação em massa. O problema é que é o seguinte, agora nós estamos vivendo esse momento de altíssima polarização política e nós estamos sendo bombardeados por fake news assassinas, que são criadas por um gabinete, sim, um gabinete do ódio, por esse movimento anti-vacinas, um movimento que nunca foi forte no Brasil, mas que nesse momento está crescendo. E eles têm o objetivo de boicotar a vacinação desde o início, mas principalmente agora boicotar a vacinação infantil. Então, eles criam mentiras, eles espalham fake news assassinas nas redes sociais e essas fake news, elas contribuem para uma menor adesão da população às vacinas, né? Infelizmente, levando ao maior número de infecções, ao maior número de hospitalizações e mais mortes. Mas eles não criam fake news só contra as vacinas, eles criam fake news também contra as medidas de lockdown, né, de restrição de movimento, as medidas de distanciamento físico, o uso de máscaras, enfim, tudo isso contribui, né, para que a gente tenha aí esse quadro que hoje a gente está tendo. Então, essa onda de desinformação vai nos acompanhar em 2022 e ter um impacto absolutamente desastroso. É por isso que nós precisamos da mídia, de cientistas sérios, de profissionais da área de saúde, né, sérios, levando informação qualificada para a população, porque essa informação qualificada vai salvar vidas. Tá certo. Eu quero agradecer a participação do professor do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias, aqui no Bastidores do Poder. Professor, muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço, Marcos e Edson, e fico à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Vamos vacinar, gente.
Um abraço. E agora a gente vai para mais um intervalo do Bastidores do Poder e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e ainda falando sobre a pandemia do coronavírus. Nesta semana nós tivemos o anúncio aqui em Campinas de a Covid-19, de enfrentamento ao coronavírus. Uma dessas medidas é o cancelamento de festas particulares de carnaval e a outra medida é a redução para 50% em eventos com grandes públicos aqui na cidade. O secretário de Saúde municipal, Leir Zambon, ele chegou a dizer que nas próximas 3 semanas a situação deve ser bem difícil em Campinas, mas que nos próximos 3 meses a gente deve ver já tendências do fim da pandemia. Mas fica aí a preocupação para essas próximas 3 semanas. A gente viu também nesta semana o governador do estado, João Dória, fazendo uma entrevista coletiva, apenas passando recomendações, não trouxe nenhuma restrição. Na minha opinião, a gente deveria ter sim, já nesse momento, restrições até mais severas do que está sendo colocado aqui em Campinas, porque a gente tem um aumento de casos, isso por causa da variante Ômicron, que tem um poder ali de transmissão muito grande. No Brasil, ela já representa 94% das contaminações. Então, assim, a variante Ômicron, ela é realmente muito contagiosa e traz, né? A gente tem essa preocupação agora, Edson, em relação a isso. Tem também uma informação importante que foi falada na coletiva de imprensa da Saúde de Campinas, que nesse momento as unidades de saúde recebem uma procura por atendimento jamais vista em nenhum outro momento da pandemia. E isso, né, a gente tem esse dado negativo, mas por outro, as internações não acompanharam esse ritmo, felizmente. Mas ainda assim, as internações continuam aumentando, porque o número de casos, né, mesmo com muita gente vacinada e mesmo com as vacinas exercendo ali a função de deixar, né, que a pessoa, não deixar que a pessoa desenvolva sintomas graves, a maneira grave da doença, mesmo assim a gente tem um aumento de internação hospitalar, porque o vírus, ele tem esse muito grande. Então, Edson, essas são... Pode falar. Não. Falando você citou aí o governador e a situação em Campinas, Marcos, desculpe interromper. Eu só queria falar primeiro que o governador esteve em Campinas, na região de Campinas, 2 vezes na semana que passou, e quando ele ficou sabendo que em Amparo havia uma série de restrições, ele disse, olha, a situação é só de Amparo, não é do estado todo, já sinalizando que não faria nada diferente. Mas eu ainda pensei, poxa vida, ele vai se sensibilizar e vai tomar uma atitude diferente. Qual não foi a surpresa quando nós descobrimos que ele não tomou as medidas que nós esperávamos. Nós esperávamos quase que um lockdown mesmo, mas ele recomendou apenas alguns distanciamentos, recomendou algumas posições, falou das partidas de futebol, o Campeonato Paulista vai começar no dia 23, ele sugeriu a redução do público nos estádios para 70%, não determinou que houvesse ainda a não realização do carnaval lá no Sambódromo, ainda está de pé essa programação. Então a gente esperava uma outra atitude do governador. Por outro lado, aqui em Campinas, o prefeito tem feito o que ele pode, eu imagino, porque ele já contratou médicos para as unidades de saúde, já está reforçando o caixa dos profissionais que fazem plantão sexta, sábado e domingo, que é quando aparece o maior número de pessoas infectadas. Ele já determinou que houvesse que o problema não só da pandemia, mas também das questões respiratórias, que os problemas respiratórios fossem tratados como prioridade em todas as unidades de saúde. Então, a gente estamos vendo 2 tipos de comportamento. Em Campinas, tomando-se todas as medidas necessárias, embora a procura tenha aumentado muito, como você falou, numa escala jamais vista em nenhum tempo da pandemia, e, por outro lado, a gente esperando que o governador do estado tivesse uma outra postura, que ele não teve, infelizmente. E nós temos que recomendar mesmo o uso de máscara. Se você não tem dinheiro para comprar uma máscara mais cara, use 2 máscaras de pano simples, mantenha o distanciamento, use álcool gel, vacine as pessoas da sua família, vacine as crianças. O que nós temos que fazer é a nossa parte, não é, Marcos? É isso, Edson. E lembrando também, né, que não adianta só usar máscara, tem que usar a máscara corretamente.
tampando ali o nariz, a boca, né? Deixando ela bem vedada no rosto. Até eu fiz a minha barba, né, Edson, para vedar melhor a máscara, porque a minha barba estava muito afoita, assim, muito né, espalhada, e ela podia trazer algum prejuízo para... rebelde, podia trazer aí algum prejuízo para a minha saúde. Então, realmente, é sempre importante. Até uma dica aí, você que tem barba e tal, deixa ela bem aparadinha para conseguir a máscara vedar legal, né, no seu rosto também, você evitar, assim, uma contaminação. A gente tem aí, né, até o professor Luiz Carlos Dias trouxe a informação de que a Ômicron, ela acaba principalmente nos vacinados, trazendo uns sintomas mais leves, mais brandos. Ela não chega ali, né, não atinge o coração, não atinge o pulmão, nesses casos. Então é bom, mas mesmo assim é bom a gente continuar tomando os cuidados, ter essa cautela para evitar, né? Porque se a gente tiver a cidade inteira contaminada com a Ômicron, por mais que nos vacinados ela não, raramente ela acabe mostrando ali, né, alguma situação mais grave, a gente vai ter, sim, procura grande pelos médicos, porque tem as pessoas que não podem se vacinar, tem as pessoas que são teimosas e não se vacinam porque são teimosas e estão acreditando, sei lá no quê, mas é importante, então, você que precisa tomar a sua dose de reforço, tomar a sua dose de reforço para a gente conseguir aí passar por mais tranquilidade nesse momento. E lembrando, né, porque além da Ômicron, a gente tem também a H3N2, a gripe, se espalhando pela cidade. Então, por isso também tem esse atendimento, essa busca muito grande por atendimentos, né, nas unidades de saúde. E lembrando que os profissionais da saúde, eles são finitos, né? Eles têm aí um limite de número de profissionais contratados, eles não podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles precisam ter um descanso até mesmo para oferecer um atendimento de qualidade à população. E se a gente tiver um grande número de profissionais de saúde contaminados, também a gente vai ter prejuízo no atendimento. Então, é pensar em sociedade. Mais do que nunca, nesse momento que a gente tem uma variante muito contagiosa, a gente precisa pensar em grupo, né, Edson? Pensar na sociedade, e não só no que eu acho que é bom e melhor para mim, mas sim no que é bom e melhor para a sociedade. E essa informação que você traz para a gente nessa manhã de domingo, Marcos, é muito preocupante, dizendo que Campinas nunca teve uma procura tão grande pelos postos de saúde, pelo atendimento médico, nem no pior momento da pandemia, deixa a seguinte preocupação. O que nós achávamos? Nós achávamos que essa procura realmente aconteceria depois das festas de Réveillon. As pessoas estavam cansadas, estavam distantes há muito tempo, então todo mundo iria se encontrar no final do ano e haveria um crescimento. Houve um crescimento, mas não como nessa época, agora já depois do Réveillon. Então eu fico preocupado pensando que se tivermos realmente o Carnaval, o que não poderá vir depois do Carnaval, né, Marcos? Exatamente. Edson, precisamos ir embora. Uma excelente semana para você. Até a próxima, hein? Para você também. Um bom domingo para a nossa audiência também. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Cuide-se, fique em casa o máximo possível e use máscara de qualidade e bem vedada no rosto, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.